Jesus, como é que vocês vencemos um dia? Nós estamos aqui hoje no nosso segundo dia do nosso propósito, do propósito de oração, do propósito do jejum de Daniel. Deixa eu dizer pra você aqui ontem, se ontem você sentiu dor de cabeça, se ontem em algum momento você esqueceu e colocou alguma coisa na boca que não podia, mas o Espírito te lembrou, a tua consciência te lembrou, se você sentiu algum tipo de opressão que eu digo, sabe aquele sentimento de tem alguma coisa pesada no ar, pronto, isso é um tipo de opressão. Se você sentiu medo, se surgiram alguns pensamentos em você, na sua mente, do tipo, ai meu Deus, esse negócio, será que isso é pra mim mesmo? Ah, será que eu devo fazer? Ai, isso, já que tá me trazendo esse sentimento, é de Deus. Ai, eu não vou entrar nessa batalha, ai, eu não vou entrar nessa guerra. Deixa eu te falar, é normal que você sinta isso, porque o corpo, ele sente tudo que acontece no espiritual. O mundo espiritual, ele é real. Ele é tão real assim como o mundo físico. Tudo que a gente faz, que acontece no espírito, no físico, é porque teve algum tipo de manifestação no mundo espiritual. E isso é bem real. E como a gente tá num propósito, a gente não tá fazendo uma dieta para perder peso. A gente tá fazendo algo e nesse algo tem propósito. E por que tem propósito? O propósito de destravar, propósito de alcançar mais sabedoria, propósito de alcançar mais entendimento, propósito da prosperidade, o propósito de romper de algum tipo. Então, as forças contrárias, ela vai fazer com que você não esteja alinhada nesse propósito, com que você não faça. Então, um tipo de levante do inimigo em relação a isso é que ele te coloca medo. Ele faz medo que é pra você parar. Por quê? Porque é um jeito dele atingir. Então, assim, ele vem com esses medos pra travar o seu ministério. Acredite em mim, eu recebi uma promessa do Senhor, eu era apenas um adolescente. E quando, toda vez que eu avançava um pouco na presença do Senhor, algo acontecia para me atrapalhar. Então, comigo não é diferente. Veio muitas dores de cabeça, principalmente porque o corpo está passando por uma limpeza. É uma limpeza onde o seu espírito ele vai se fortalecer. Então, já que você fortalece o espírito, o corpo ele vai sentir. Está acostumado com vários tipos de alimentos pesados. Então, você vai ter sentimentos, ter sentidos no corpo aguçados diferentes. E o espírito fortalece. Aquele que você alimenta mais é o que fica mais fortalecido. Nesse momento, nós estamos alimentando o nosso espírito. Existem muitas irritações também. Você pode sentir muitos sentimentos de irritações durante esse período de propósito. Do primeiro dia é bem pesado, no segundo dia você sente, mas você pode ficar atenta em observar, porque o espírito ele vai te fortalecer nesses requisitos de você ficar mais atenta a observações de coisas que vão acontecer. O inimigo, ele traz distrações para tirar você desse propósito. E ele, por muitas vezes, a mente esquece por causa do hábito, porque é uma vida toda, né? E agora você está nesses 21 dias onde você fez uma limitação de alguns alimentos. Então é natural. É natural que quem tem criança, às vezes, fica mais agitada. Às vezes, no momento que você precisa tirar aquele tempinho para orar, as crianças vêm. É natural. É natural que pessoas fiquem com raiva de você por motivos que você não sabe qual. É natural que algumas coisas aconteçam. Por quê? Porque é um meio do inimigo distrair. E aí eu quero que você entenda que a nossa luta nunca é contra ninguém. Não é contra B, nem A, nem X, nem Y, nem vizinho, nem morador de frente, nem aquela pessoa que é bem usada. Não, a nossa luta não é contra carne, nem sangue, nem contra principados e potestades, nem contra carne nem sangue. É contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Aqueles que estão nas regiões celestiais, né? Aí tem uma chave. Mas hoje nós vamos falar sobre o propósito e pedindo a Deus aqui, algo para me refletir com vocês, para semear. Ontem nós lemos o Salmo 139. No 139, ele mostra que você já era um pensamento de Deus, que nós éramos um pensamento de Deus. Então, antes que a gente fôssemos gerados, Deus já tinha nos conhecido. Antes mesmo de eu sentar aqui agora para falar, para pedir direção a Deus, o que eu deveria falar aqui nesse vídeo, Deus, ele já sabia o que eu ia falar. Antes mesmo das palavras virem até a minha boca, ele já compreendia, já sabia todas as minhas palavras. Só que a gente precisa verbalizar. Eu não sei como foi a sua vida. É preciso que a gente faça uma autoanálise de tudo que vem acontecendo na vida, desde a infância. Aquilo que você não lembra, você pede a Deus que o Espírito Santo ele te lembra. E aí, assim, tem coisas que vêm acontecendo, talvez desde a sua mocidade, desde a sua infância, que talvez em algum momento você foi travada. Eu tô falando aqui para pessoas que sabem que tem um propósito, sabem que Deus tem um caminho para você traçar, sabem que tem algo grande para ser realizado através da sua vida no ministério, mas que se sente perdida, que se sente, agora esse momento, a palavra é pra você, e se sente perdida, assim como eu também me sentia, e muitas vezes ainda me sinto. Então a gente pede direção. Eu tô fazendo esse propósito pra justamente destravar o meu chamado, destravar o nosso chamado. Então você embarca, não sei pra que finalidade você tá fazendo esse propósito, mas coloca nos pés do Senhor, e depois você me conta esse testemunho, o que foi que Deus fez durante todo esse propósito. E aí, se você tem a saúde debilitada e não consegue fazer tudo, né, como
como pede, né, que se faça o propósito de Daniel, você faz de acordo com a sua, força física. Deixa eu te falar. O ID do Senhor é para todos, tá? E eu acredito que Deus, ele tem um propósito lindo para fazer através da sua vida, da sua vida, de você que tá aqui assistindo hoje esse vídeo aqui comigo. E talvez muitas coisas tenham acontecido desde a sua infância, a sua adolescência. Em algum momento você se perdeu. Mas uma das dicas que eu posso te dar é a obediência a Deus. A obediência a Deus, a adoração, momentos que você separa para Deus, momentos que você separa para servir a Deus, para servir a alguém. Tudo isso Deus vai te alinhando no teu propósito. E como você já sabe, sempre que você tiver dúvida se você é importante para Deus, vai lá no Salmo 139, que você vai ver de onde você veio, quem é você, qual é a sua origem, tá? E hoje eu vou deixar para vocês o Salmo 25, é um salmo de Davi, o Salmo 25, e eu vou ler para vocês aqui. A ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas verdades. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembre-te de mim, por tua bondade. Senhor, bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e os mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua desobediência herdará a terra. A sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Olha só que coisa linda do céu. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos, olha só. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda-me a minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Olha só que coisa linda. Vocês observaram, gente? O segredo do Senhor são para aqueles que o temem. O segredo do Senhor para aqueles que temem. E Ele nos fará saber. Ele nos fará saber o segredo dos céus. O segredo do Senhor é para nós. Ele tem grandes coisas. Então, assim, aqui o salmista Davi, ele fala aqui no Salmo, Senhor, a ti, Senhor, eu levanto a minha alma. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos levantando a alma, confiando nele, colocando nele todas as nossas aflições, colocando nele todos os nossos anseios. Quando eu digo derrama-te na presença do Senhor. Você tem um melhor amigo? Se você tem um melhor amigo, deixa eu dizer uma coisa aqui pra você. Você sabia que Deus, ele quer ser o nosso melhor amigo? Ele quer ser o nosso melhor amigo. Por isso, muitas vezes, acontecem coisas e muitas vezes nós sentimos a desaprovação de Deus. Então, ao invés de colocar os nossos anseios, os anseios da nossa alma, as nossas dores, as nossas aflições, contar as nossas intimidades para Deus, a gente acaba contando para alguém. E não que eu estou aqui para julgar, porque eu já passei por isso também. Mas eu estou aqui para dizer que antes de contar qualquer coisa, qualquer plano, qualquer pensamento, qualquer anseio, tenha Deus como seu melhor amigo. Porque Deus, o tempo todo, desde o início, desde a partir de Gênesis, quando conta a história da criação da terra, quando Deus criou tudo, conforme palavras, ali ele já dava sinais
que ele, o tempo todo, estava sempre em busca do relacionamento, o relacionamento que ele queria ter conosco. E quem é que vai visitar? No Jardim do Éden, ele descia, ele fez aquele lugar, santificou aquele lugar. E fez especialmente para o homem. Colocou ele lá naquele lugar santificado, e ele ia lá. Ele não desceria para visitar se aquele lugar não fosse santo, não fosse santificado. E ele descia lá todas as tardes, na viração do dia, segundo diz a Escritura, descia lá e ia conversar com Adão, ia conversar com o homem, ia visitar a sua criação. Então, quem é que te visita, se não alguém que tem relacionamento com você? Hoje, nós vivemos muito na individualidade, não gostamos muito nem de tantas visitas, mas Deus, Ele quer ser a nossa principal visita. Ele quer nos visitar todos os dias. Ele quer estar conosco, habitar conosco. A palavra dele diz que Ele não habita em templos, né, feitos por mãos de homens. Isso diz que Ele está lá, Ele está lá naquele lugar, Ele desce ali, porque Ele tem a gente como templo e morada do Espírito Santo. Então, Ele desce lá naquele templo, os templos, as igrejas, as congregações, são um lugar separado para a gente se reunir, para ali estar no mesmo propósito e sentir a presença do Deus e falar sobre Ele, louvar Ele, engrandecer o nome dele, sentir Ele. Quando Ele desce naquele lugar, porque existe adoradores lá, o verdadeiro adorador está lá. Então, é isso. O Senhor, Ele tem segredo, o segredo do Senhor para aqueles que temem Ele. E Ele revelará, nos fará saber os seus conceitos, os seus segredos, sabe? As suas grandezas, com as coisas lindas e maravilhosas que Ele tem para fazer. Aqui no Salmo, você vê que no último versículo do Salmo 25, o Davi, ele pede ele pede remissão. Senhor, me redime, ó Deus, redime a Israel de todas as suas transgressões. Aqui, nesse último versículo desse capítulo, deixa eu te dar uma chave que o Senhor me deu, deixa eu te dar um segredo vindo do céu. Se Israel, ele dizia assim, Senhor, me redime, Davi, né? Ele dizia como homem, Senhor, me redime, e dizia assim, ó Deus, redime Israel. Ele estava em oração nesse momento, pedindo a Deus que redimisse Israel de todas as suas angústias. Ele estava orando por uma nação inteira, ó Deus, a Israel. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. O que significa? Ele estava orando por toda uma nação dele, por toda a sua geração, que é de onde ele veio, que é a sua descendência. Eu quero te dizer, nesta manhã, que você pode se redimir e você pode pedir a Deus remissão por toda a sua descendência, por toda a sua herança, por toda a sua descendência. A palavra do Senhor, ela nos dá sinal o tempo todo que Rose, mas aquela transgressão não foi eu que fiz, não foi eu que cumpri, não foi eu que pequei naquela transgressão. Foi um bisavô, um tataravô, foi alguém. Mas você pode pedir remissão a Deus. Por quê? Gente, eu estou aqui para ser boca de Deus na terra. E acredite, eu não falaria nada daquilo que eu não tivesse prova, nem sentimento em relação. Quando o salmista Davi, ele abre, ó, bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guia os mansos retamente e aos mansos ensinará o teu caminho. O Senhor, ele está aí para nos ensinar o caminho, ensina o caminho dos mansos. Quem são os mansos? Senão aqueles que têm os frutos do Espírito Santo. Quem é que traz mansidão para alguém? Gente, eu, de mansa, eu não tenho nada. Eu sou braba assim, eu sou bruta assim. Afronta, para mim, conseguir me calar diante da afronta de alguém, é bem difícil para mim. E a mansidão que eu busco ter é a mansidão que vem do domínio próprio, que é os dons do Espírito Santo. Então, assim, eu não tô dizendo para você ser coitado, eu tô dizendo para você começar a dar frutos, e frutos do Espírito Santo. E a mansidão é um dos frutos. E as pessoas que têm os frutos do Espírito Santo, o Senhor vai ensinar, o Senhor vai guiar. Então, eu posso te dizer com propriedade que no seu secreto, que em oração, se Deus te trouxer à mente qualquer coisa que aconteceu durante todo esse projeto, durante todo esse propósito do jejum de Daniel, se Deus te trouxer à mente qualquer coisa que aconteceu na sua vida, mesmo que não foi você que praticou, mas foi alguém da tua descendência, da tua origem, alguém que você ouviu falar, ou alguma coisa que teve algum tipo de prática na sua infância, ou antes de você nascer, alguma coisa que você teve conhecimento, que o Espírito Santo te traz à memória, ora por isso. Pede a Deus, eu vou te ensinar como orar por isso. Tá bom? Eu vou te ensinar. Você vai confessar. Você diz, ô Senhor, na minha geração teve isso. Teve transgressão. Gente, não é que a gente não peque. Eu peco. Eu peco. Só que quando a gente peca, pede perdão a Deus. Porque a gente tem o Espírito Santo. E toda vez que você fizer algo que não for do agrado de Deus, Ele vai trazer isso à memória. Mas, além do pecado e de transgressão, quando você sabe que aquilo é errado e você continua fazendo, isso vai virando uma transgressão. Vai virando uma iniquidade. E essa iniquidade,
ela vai crescendo, que é o que está acontecendo na Terra. Vocês podem ver que as coisas estão cada vez mais explícitas. O pecado parou de ser pecado, agora ele é realmente transgressão. E essa transgressão, ela vai tendo um peso no mundo espiritual, um peso diante da promessa do Senhor, um peso diante da palavra de Deus, um peso diante do nariz de Deus. Chega uma hora que ele vai ter que descer o seu... ele se levanta como um justo juiz. E quando ele se levanta é quando ele dá o veredito. Então, a gente, talvez, na sua origem, na sua descendência, teve pessoas que pecou e permaneceu no pecado e começou a praticar, além do pecado, sem pedir perdão, sem confessar, iniquidades. E por causa dessas iniquidades, aqueles espíritos ruins que estavam lá, eles vêm acompanhando toda uma geração. Não que é você que tem culpa pelos pecados que os seus antepassados eles fizeram, mas é que esses espíritos, eles, quando aquelas pessoas vão embora, partem daqui, eles são como... eles são obsessivos. Eles continuam seguindo essa geração para poder fazer você cometer os mesmos erros, ou os mesmos pecados dos seus antepassados, das pessoas que já foram. Então, assim, você, como eles estão te perseguindo, e você vê coisas acontecendo, talvez, na sua vida, como você vê coisas acontecendo lá, com pessoas que nem tiveram tanta intimidade com você, pessoas que talvez você nem tenha conhecido, ou talvez na vida da sua mãe, da sua bisavó, da sua tataravó, pessoas que você teve contato, ou pessoas que você teve pouco contato, se estão aí, é porque eles acharam a brecha e ainda tem um tipo de legalidade, que talvez não foi você que deu, mas foi alguém, e aí de repente você se pega fazendo ou agindo como aquelas pessoas que já foram agiram. Então, esse espírito, ele vem para fazer você continuar fazendo os mesmos pecados, se transgredindo. Vem para a primeira, segunda, terceira, quarta geração, se torna uma cultura. Quando vai até a quarta, se torna uma cultura. E é um erro que no começo a pessoa fazia, mas não fazia com tanta vontade e dizia assim, nossa, que é errado. Mas aí a segunda já faz com mais liberdade, a terceira já vai dizer na quarta geração, isso se torna uma cultura. E a pessoa simplesmente faz por cultura, já faz no automático e aqueles espíritos continuam ali. E tem um jeito dele sair, tem como ele sair. Você precisa ter uma vida santificada, mas para antes disso, você precisa confessar. Confessa até o que você não fez, mas confessa. Senhor, eu estou aqui porque eu tomei ciência disso aqui, fizeram isso aqui, Senhor, meu bisa, meu avô, minha mãe, que seja, minha geração passada fez isso aqui, Senhor. Senhor, visita minha geração, eu te perdoo, eu te peço perdão, eu confesso aqui, isso que aconteceu não era para ter acontecido, te feriu teu coração, feriu o Espírito Santo não habita. E talvez ali na sua alma tá vazia, você não consegue ouvir a voz de Deus, mas neste momento eu estou sendo boca de Deus para você. E você, em nome de Jesus, vai ouvir a voz de Deus, vai destravar esse ministério, vai destravar as bênçãos da sua vida. E aí você confessa, fala tudo, porque tem coisas que o Espírito Santo vai trazer que são particulares de vocês, da geração de vocês. E aí depois você pede perdão a Deus, Senhor, me perdoa, eu quero vida nova. Convida Deus para entrar, convida o Espírito Santo de Deus para entrar na sua geração, na sua origem, a partir de você, que seja diferente. Entra lá, derruba os altares que foram construídos, que talvez não foi você que construiu, mas na palavra do Senhor, nasciam reis que iam lá e derrubavam todos os altares, porque estavam debaixo da ordem do Senhor, da mão do Senhor, estavam debaixo da proteção do Senhor, iam lá e derrubavam e faziam altares para o Senhor. Então é isso, derruba todos esses altares. Quando você confessar, chama a presença do Senhor, derruba esses altares e constrói um altar novo na sua geração. Vamos começar a construir na nossa geração um altar de equidade. Equidade na palavra do Senhor. Essa vai ser a palavra do Senhor. A palavra para amanhã vai ser construindo o altar, construindo equidade. Tá bom? Pede perdão a Deus, derruba esses altares, constrói esse altar a Deus, para Deus. E aí, quando você começar a verbalizar e começar a chamar Deus e dizer assim, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu melhor amigo. Vem, Espírito Santo, entra, toma conta do meu dia. Espírito Santo, seja o meu melhor amigo, fica comigo todos os dias. Comece a pedir a Ele, me guia, o que nós vamos fazer hoje, como é que vai ser o nosso dia, que roupa que você quer que eu vi, que o Senhor quer, a sua excelência quer que eu vista hoje, qual vai ser a palavra de hoje. Me direciona, fala através da minha boca, vai chamando a presença do Senhor, porque o mal, ele não vai resistir à presença do Senhor, e o Senhor vai te dando autoridade para expulsar todo o mal. Esses espíritos não vão resistir e continua debaixo da presença do Senhor. Pede a Deus para te guardar todos os dias. E agora eu vou fazer uma oração, vou encerrar o vídeo. E amanhã, lembre-se, amanhã nós vamos falar sobre equidade, tá bom? Pai, em nome do teu filho amado Jesus, Senhor, eu estou aqui na tua presença, fazendo esse vídeo. O Senhor já viu, já estava escrito no teu livro, Senhor, que chegaria esse dia. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, me reveste com a tua armadura, que está escrito lá na sua palavra. Passa o sangue do Cordeiro de Deus nessas armaduras, Senhor, posiciona anjos aqui na minha casa, anjos, Senhor, na vida dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que esses anjos possam estar prontos, Senhor, para proteger o teu povo, para guardar, para abrir os olhos, para quebrar, Senhor, as correntes, para quebrar todos os cadeados. Senhor, eu decreto agora no mundo espiritual que o teu óleo está descendo
descendo nesses ferrolhos e cadeados enferrujados, que portas estão abrindo. Eu decreto, Senhor, que as vendas estão caindo dos olhos dessas pessoas, as traves, a cegueira. Eu decreto visão espiritual para o teu povo. Eu decreto um novo tempo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu recolho agora do mundo espiritual toda palavra lançada contra mim, contra o meu ministério, contra a vida dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, contra a minha família, minha descendência. Senhor, guarda debaixo das tuas asas todos os meus filhos, neto, meu esposo, minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, toda a minha descendência, vai guardando. Senhor, eu levantei aqui um altar para ti, Senhor, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que esse altar, ele queime, chegue na tua presença como um cheiro suave, meu Pai, e que o Senhor se agrade, Senhor, dessas obras. Senhor, em nome de Jesus, eu construo aqui, Senhor, equidade para a minha geração, para um tempo novo, para aqueles que vão vir depois, para agora. Em nome de Jesus, Senhor, alcança todo esse povo, eu decreto bênção, vitória, eu decreto força, Senhor. Eu decreto que somos mais do que vencedores, em nome de Jesus, nos guarda. Senhor, eu já dou uma ordem agora no mundo espiritual, que todos os dardos inflamados, tudo aquilo que vem para derrubar, destruir, nos cegar, já perdeu a força, gigante, ele cai agora. Em nome de Jesus, nos esconde debaixo das tuas asas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, toda idolatria a mim, Senhor, no meu nome, eu cancelo, anulo e rejeito. Eu entrego agora, nesse altar, Senhor, a honra, a glória, o louvor e a adoração a ti, porque só tu és digno de honra, glória, louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Amanhã é equidade.